queria agradecer a comissão organizadora pela oportunidade de estar participando desse evento. Eu não sou nenhum especialista da obra de João Paulo Borges Coelho, eu sou uma estudante brasileira, o sotaque não deixa negar, de literatura cabo-verdiana nos Estados Unidos. Eu estou fazendo meu doutorado lá e eu decidi submeter o meu resumo para avaliação para esse congresso, por incentivo da minha orientadora, que é a professora Leonor Simas Almeida. Então, passo a leitura para não me perder. Publicado mais de 3 décadas após a Revolução em Moçambique, o romance Crônica da Rua 513.2 revisita o período imediatamente seguinte à proclamação da independência desse país e o faz sem a euforia implacável daqueles que participaram do movimento, já que o autor João Paulo Borges Coelho escreve a partir de uma outra prática subjetiva. Coelho é contemporâneo de um Moçambique que, independente e supostamente autônomo, tem ainda diversas questões complexas e dolorosas para resolver. No romance a ser analisado, toda a trama desenvolve-se em torno de diferentes personagens que vivem no mesmo bairro, aliás, na mesma rua, onde os fantasmas de antigos moradores coabitam com os novos ocupantes das casas. Sem apresentar um herói ou mesmo um único protagonista, o que arruinaria o tom antiépico desse romance em coro, o texto de Coelho constrói-se numa ironia desencantada que é mais um exercício poético sobre o lugar e o funcionamento da nova ordem social e dos seus sujeitos do que uma abordagem puramente historiográfica do período pós-independência. Assim, com o objetivo de explorar os sentidos e significados que estão em jogo nesse lirismo irônico de Crônica da Rua 403.2 e de verificar o que os mesmos exprimem e sugerem para a nação moçambicana no contexto pós-colonial, essa apresentação analisará os aspectos mais relevantes, que eu julgo mais relevantes, presentes em 3 das casas. Então, essa obra de João Paulo Borges Coelho está dividida em 23 capítulos, incluindo um prólogo e um epílogo. No prólogo, intitulado Sobre os Nomes e as Ruas, o narrador, que fala já do período pós-independência, transmite um manifesto focado na palavra de ordem, não mais. Eu cito Coelho. Não mais o complexo sistema de fardas que cada um era obrigado a usar em público para que publicamente se soubesse em que escalão servia. Não mais extensos números para identificar cidadãos como se estes fossem prisioneiros. Não mais a punição sem texto, apenas malévola citação. Não mais a umidade e o calor das celas. Não mais os filhos terem deixado de ser filhos e serem já homens e mulheres sem que esse temerário salto levasse a marca de nós mesmos. Não mais sair de volta ao inferno pedindo desculpas quando desculpas nos eram devidas. Fim de citação. Contudo, apesar da força que essa palavra de ordem imprime, o que os 22 capítulos que seguem nos mostram é que entre o período colonial e pós-colonial não há exatamente uma ruptura, mas tão somente uma continuidade dissimulada e perversa. Passamos então aos 3 personagens específicos e as situações que colocam em prática em suas respectivas casas que eu elegi para essa comunicação. A casa de número 2. Sem haver uma casa de número 1, a casa de número 2 é onde começa a rua 513.2. Este palácio havia sido servido de residência para os diretores da velha Companhia Colonial dos Citrinos, que o seguem habitando agora sob a forma de retratos vivos de homens barbudos. E no presente esse palácio abriga o zambesiano Alberto Pedrosa, o diretor provisório da nova Companhia Colonial dos Citrinos, a qual foi adicionada a sigla EE de empresa estatal. Como é possível verificar em inúmeros relatórios publicados na imprensa colonial, a transição do regime feudal dos prazos para o das companhias foi feita no modelo capitalista da formação de empresas. E, curiosamente, mesmo a Frelimo autodenominando-se um partido marxista-leninista, o que vemos na realidade do romance de Coelho, sobretudo através desta casa, é um sistema econômico de planejamento completamente contrário ao contexto dessa orientação político-ideológica. Absolutamente afastado de uma lógica e de uma prática socialista, Alberto Pedrosa é, antes de tudo, um instrumento a favor do capital, que, note-se, ainda não é nacional. Proveniente do Vale do Zambeze, onde durante a época colonial desenvolveram-se as grandes plantações de monocultura, Pedrosa é uma autoridade que nacionaliza a ideia da companhia, zelando por sua imagem, assim criando simpatias na rua, mas apesar da sigla EE adicionada à empresa, ela ainda continua a funcionar como uma estrutura privada, plenamente articulada ao capital estrangeiro. Pedrosa, inclusive, apelida os retratos dos antigos diretores da companhia de maneira simbólica. Os nomes são imperialismo, taxa de câmbio, planeamento, contabilidade, auditoria e secretário-geral. Servindo como seus conselheiros, todos esses antigos diretores, agora reduzidos a epítomes, estão ali para lembrar que os mesmos preceitos prevalecem.
Em suas conversas, não há nada que indique uma valorização do trabalho camponês, pelo contrário, valoriza-se apenas as forças de mercado e o interesse privado. E eu cito a narrativa de Coelho. Todo este esforço de homens e animais e máquinas desafiando a natureza, toda essa coordenação para que as pequenas laranjas possam chegar aos privilegiados, pouquíssimos, que as irão comprar. Fim de citação. Em um período em que as importações eram tão raras, Pedrosa esbanja seus privilégios em cervejas, perfumes, caviar, remédios, cigarros, tudo importado. Ele é a própria coexistência do setor público e do privado e do corporativo sem o social. O narrador avisa ao leitor que Pedrosa é, eu cito, otimista, não há nada capaz de o derrotar. Fim de citação. Afinal, a liberdade irrefletida associada à impunidade é uma das grandes certezas do empreendimento imperialista. É Pedrosa, inclusive, que analisa um negócio ilegal de seu vizinho, Teles Montuvo, e lhe diz onde foi que este errou e como deveria ter agido, pois ninguém conhece melhores estratégias para driblar a lei do que ele. Ele, inclusive, sugere um plano de fuga para esse vizinho, garantindo assim sua impunidade pelos crimes cometidos. Além dessa, o novo diretor da companhia estatal é autor de inúmeras outras ações desleais, como quando negocia com Valgi, representante da pequena burguesia comercial, a exclusividade de venda de suas laranjas, sendo que havia feito a mesma promessa a outros lojistas do mesmo bairro, causando uma crise entre oferta e demanda em que ele próprio foi o único não prejudicado. Enfrentando uma crise temporária de rendimentos, talvez pelos altos gastos com seus gostos caros, talvez pela seca e pelo desinvestimento na agricultura familiar com a saída dos colonos, ou ainda pelos favores em forma de remessas de produtos que ele fazia para o próprio partido, relação que só podia mesmo se deteriorar numa crise que afeta o país inteiro, Pedrosa, no entanto, surpreende e reergue-se, seguindo sua trajetória de sucesso, agora já sem a ajuda dos velhos barbudos de suas paredes, pois ele termina por jogar todos os retratos no chão, quebrando-os e vindo se desfazer deles. Ele veste, assim, o uniforme do negócio do futuro. Sem os agentes do passado, mas seguindo sem investir na economia natural tradicional, ou seja, contando com a propriedade dos recursos naturais e dos meios de produção, seu negócio é a própria mão capitalista que move o governo supostamente socialista sem aparecer. Em suma, a casa de número 2 é, portanto, mais que continuidade. É a verdadeira incoerência no Moçambique pós-colonial. Já passo para a próxima casa, número 5. Basílio da Costa é um ex-colono que no passado vivia com sua esposa e seus filhos na casa de número 5 da rua 503.2. Com o fim do Império, sua família decidira voltar a Lisboa, tendo ele ficado a viver só naquela residência. Correspondendo-se continuamente e mecanicamente com a esposa, mais por hábito que por vontade, Costa segue sua vida como se nada tivesse acontecido. Envia essas cartas com relatos do cotidiano e sua rotina segue a mesma, os mesmos horários, os mesmos costumes, as mesmas práticas. Este comportamento do despachante, antes representativo do que aleatório, ajuda-nos a entender um pouco mais a conjuntura do romance de Coelho, pois ele representa esse personagem um tipo muito particular de história. Para compreender melhor o que se passa nessa casa de número 5, os estudos de Nietzsche sobre a relação da cultura com o passado nos serão muito úteis. Segundo o filósofo, em sua obra Da Utilidade dos Inconvenientes da História para a Vida, há 3 tipos de história: a monumental, a crítica e a antiquária. A história monumental seria aquela descrição histórica dos fatos em que se exalta o que já foi, isto é, só o passado é grande, só o que ali esteve tem importância. Para essa concepção, o presente só poderá ser grande quando se tornar passado, e o futuro precisa ser presente antes de converter-se em passado e, consequentemente, em grande. Já a história crítica, que é o que nós acreditamos, seria a faculdade de, e eu cito, crescer por si mesmo, de transformar e assimilar todo o passado e o heterogêneo, de reconstruir as formas destruídas. Fim de citação. Ou seja, é uma ideia do passado ao serviço do presente, em que a tradição é útil na medida em que é fonte de experiência e fortalecimento. Contudo, a terceira categoria de história é aquela que mais nos interessa por nela encaixar-se Basílio da Costa. Conforme a teoria de Nietzsche, o sentido antiquário da história é aquele que remete o olhar para trás de modo a sentir-se participante do que já aconteceu, isto é, de modo a manter vivas as lembranças dos instantes passados e trazê-las para o momento atual. Ao impedir a novidade, a busca pelo novo, este tipo de história, que é exatamente o que vive Basílio, não contribui em nada para a construção do presente e do futuro. À luz dessa proposta analítica, o sentido antiquário de um indivíduo ou de todo um povo
terá sempre um campo de visão muito limitado, pois não será capaz de perceber e examinar a maior parte dos fenômenos. O filósofo alemão explica que um indivíduo como Costa não pode avaliar os objetos e, consequentemente, considera tudo igualmente importante, dando assim demasiada importância às coisas singulares que dizem respeito a si, ou seja, enquanto ele mantiver seu emprego, seu lugar na rua e sua vida doméstica e conjugal através das cartas, não importa o que ocorra à sua volta, a miséria dos seus vizinhos, por exemplo. Ao julgar o passado, este afiliado à história antiquária não tem uma escala de valores nem sentido de proporção que realmente correspondam às relações das coisas entre si. Costa vive de relembrar e reviver ritualisticamente sua praxis durante o período colonial, e ao fazê-lo, para usar os termos de Nietzsche, serve somente como instrumento de conservar a vida, mas não permite que crie a vida, isto é, que busque o novo. Assim, a casa de número 5 sustenta-se por uma noção antiquária da história, que nesse pedacinho da rua 513.2 só tem valor o que é passado e o que é passado deve ser conservado no presente. Entretanto, como fica evidente para o leitor, este funcionamento trava a sociedade e impede o que deveria ser uma jovem democracia de avançar como poderia. Passo à última casa, casa de número 7. Na casa de número 7, o passado e o presente convivem de forma nada harmoniosa. Atualmente, lar do Tito Nharreluga, sua companheira Judite e os filhos dela, esse número também abriga ainda os antigos moradores sob formas de espectros. São eles o Dr. Pestana e sua esposa Aurora. Juntos, todos eles são uma gama muito variada e rica de personagens, mas para este momento irei me focar apenas no acadêmico Dr. Pestana, que, e eu cito a narrativa de Coelho, quando deixou de haver tempo para refletir antes de agir, quando causas e efeitos começaram a surgir sem qualquer concatenação, perdeu o Pestana toda a relevância, reduzido ao mero morador de número 7, que afinal nunca deixara de ser, com tantas dúvidas como os restantes. Fim de citação. Atravessando o passado e, portanto, conservando-se no presente, a figura do intelectual, alegorizada no Dr. Pestana, é um dos elementos chaves para entender a conjuntura política em momentos cruciais como o de transição. O morador de número 7 havia sido incapaz de tomar partido em relação a questões mais disputáveis. E eu cito de novo Coelho. Acontece quase sempre assim com os acadêmicos, quando as posições se extremam e a ação se torna imperiosa. Pesava os prós e os contras como um ourives atentíssimo aos seus miligramas. Não se coimbiva, contudo, de falar para qualquer das partes do alto de sua catedrática autoridade. É preciso ver bem a coisa, há que analisar as circunstâncias. Fim de citação. Por que então teria João Paulo Borges Coelho decidido criar e desenvolver um personagem como este? Para tentar responder a essa pergunta apenas de uma forma, nos será útil resgatar de maneira paradigmática os conceitos de intelectual tradicional e intelectual orgânico formulados por Antônio Gramsci. Aqui será ilustrativo recorrer a uma análise comparativa entre Pierre Bourdieu e Frantz Fanon. Se levarmos em consideração as formulações propostas por Gramsci, Bourdieu deveria ser compreendido como um intelectual tradicional e Fanon como um intelectual orgânico. Enquanto o primeiro era o pesquisador distanciado e simpático à difícil situação colonial na Argélia, aventurando-se nas comunidades argelinas apenas para tomá-las como campo de pesquisa empírica, o segundo foi o médico que dirigiu-se àquele país para assumir o cargo de diretor-chefe no hospital psiquiátrico em Blida, lidando diretamente com as vítimas de violência em ambos os lados da clivagem social. Assim, como fica evidente a partir de suas práticas e de sua produção escrita, na ótica de Fanon, os intelectuais deveriam exercer um papel fundamental de doutrinação e de canalização das erupções espontâneas do campesinato. Já para Bourdieu, os intelectuais enganam a si mesmos e aqueles que pretendem representar quando imaginam poder cruzar o profundo abismo que separa seu modo de ser do modo de ser dos indivíduos dominados. O personagem de Pestana, ao longo do romance, profere algumas afirmações que nos permitem conhecê-lo melhor e enquadrá-lo em uma dessas duas categorias. Ele disse, eu cito, está bem, até concedo que assisti a uma coisa ou duas, algumas situações em que talvez pudesse ter tomado partido e não o fiz. Mas o que está feito, ou melhor, o que não fiz, feito está. Fim de citação. Perfeitamente ciente da distância que separa suas ações e a vida dos outros personagens da rua 503.2, sobretudo as dos mais oprimidos, o acadêmico conforma-se com essa lacuna e vive seu papel segundo uma postura bourdiana. Eis aqui um ponto importante de ênfase entre as perspectivas epistemológicas do lugar do intelectual destacado por Coelho.
Se para uns o diálogo travado entre os intelectuais da cidade, fugidos para o campo, e o campesinato despossuído, como propunha Fanon, é uma completa fantasia, a figura antipática, covarde, cheia de remorsos do Dr. Pestana é uma declaração aberta de que esse intelectual tradicional, que se mantém distante das lutas de massa e hostil à própria concepção de intelectual orgânico engajado, não serve ao tão necessário projeto de construção nacional. Ainda que sob a forma de fantasma, Pestana revisite alguns de seus comportamentos e os condene, ele não chega a atravessar a ponte que o levaria para o lado da ação, de onde poderia, por exemplo, fazer algo para ajudar a família de Tito e Judite a sair da miséria. Ou seja, em outras palavras, Pestana continua em cima do muro. O intelectual genérico continua a ser um personagem convenientemente vago e hesitante na nova nação. Crônica da Rua 513.2 lida então com inúmeras questões referentes ao Moçambique pós-colonial, sendo que todas parecem, e essa expressão é do João Paulo Borges Coelho, cheirar a ódio e mal-entendidos. Como vimos, os moradores dessas casas têm algo em comum. Pertencendo ao presente ou ao passado, fazem parte do mesmo fio que, embora impossível de ser cortado ou definitivamente desembaraçado, precisa pelo menos ser costurado de maneira diferente. Nesse sentido, a não casa do número 9 é extremamente alegórica. Eu tracei um desenho da rua e foi aí que eu percebi que o lugar destinado à construção de um abrigo para a rua é o lugar da casa número 9, não existe uma casa de número 9. Para começar, o projeto do que deveria ser a estrutura deste refúgio já nasce confuso, com setas mal explicadas em todas as direções, problemático e representativo do lugar provisório da identidade nacional. Durante a construção coletiva do abrigo, os personagens, por exemplo, entoam canções que não sabem explicar, e eu cito a narrativa. Fazemo-lo por novas e fortes razões, esquecidos da razão principal que vigorou no passado, manifestada na ponta da chibata colonial. Agora que a chibata se foi, procuramos uma resposta ainda mais antiga, na nossa antiquíssima origem. Cavamos para dentro da terra, que é o mesmo que dizer para dentro de nós mesmos. Fechamos-nos como a mesa se fecha para se proteger. Fim de citação. Como fica evidente a partir desse texto, sem a presença sem a presença do Império, ou seja, sem um único sistema de opressão que essa geração viveu e conhecia, o desenvolvimento e implantação de uma identidade comum, nacional, genuinamente sua, não são um caminho longo a percorrer. O abrigo acaba por ser a metáfora perfeita de tudo. E eu cito Coelho, de modo que os que restam, que são poucos, não conseguem dar conta do trabalho. Cava-se pouco, muito pouco mesmo, passa-se o tempo murmurar descontentamentos. Aprofundam-se as razões do que não estão e a punição que lhes caberá, muito mais do que se aprofunda o abrigo, de tal forma que quem não os veja trabalhando dificilmente dirá que de fato trabalharam. Fitam o buraco meio aberto fita-os a eles e não passam disso. Fim de citação. Segundo este romance, portanto, a maneira como Moçambique está costurando suas questões políticas e sociais, isso é, a maneira como o país vem articulando o presente e o passado, deixa muito pouco espaço para esperanças no futuro. No último capítulo, intitulado Epílogo, Muros Altos, toda a comunicabilidade possível que ocorreu até então cessa completamente. A ênfase é na imagem de paredes que separam não só as casas, mas também as ruas dos arredores da cidade, impedindo que aqueles que vivem em locais mais remotos vejam o oceano. Há um forte contraste com o prólogo, uma vez que o sentimento no final é de que as coisas mudaram para alguns, mas continuam iguais para a maioria das pessoas, os moçambicanos. Há muitos não mais, claros enquanto vontades, e aproximadamente a mesma quantidade de quases, a ânsia e o empenho que não são de fato resultados. Os não mais são fáceis de identificar quando se pensa o inimigo como definido e único, mas os adversários pulverizados e próximos são mais difíceis e perturbadores de encontrar. A solidariedade do período de libertação parece estar condenada a individualidades egoístas no pós-independência. E para concluir, como afirma o Franz Fanon em Condenados da Terra, e eu peço desculpa, a citação está em inglês, each generation must discover its mission, fulfill or betray it in relative opacity. Para João Paulo Borges Coelho, a opacidade é justamente a regra e os moçambicanos da Rua 513.2 nela se encontram. Não mais seguem a missão anterior em sua totalidade, mas também não chegam a ter uma missão própria. Vivem assim um quase mal resolvido.